Oi pessoal, tudo bem? Passando aqui para deixar um beijo carinhoso para vocês, agradecer os novos inscritos, os comentários que vocês deixam de todos os cantos do Brasil e do mundo. Gente que adora o programa, fica ansiosa esperando. Vocês não sabem a felicidade e o amor que isso me dá, porque eu faço esse programa com todo o carinho do mundo para vocês. As sugestões são sempre bem-vindas, na medida do possível a gente acata. Que mais que eu quero falar de importante? Lembrei. Se vocês gostam de ver making of, looks, convidados, acessem o @marianakupfer. Aproveitando, se você tem uma história de amor, superação, maternidade, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. A gente só grava em São Paulo, então manda o número do seu telefone pra gente. A sua inscrição é muito importante pra gente, então faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Deixa seu comentário, a gente tá em todas as redes sociais. Preparem os lencinhos para esse episódio de tanto amor entre um pai e um filho, um pai que perdeu um filho. Todo mundo aqui se emocionou muito. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo. Como justificar uma fissura de aorta aos 31 anos de idade? Talvez com mais idade, mas com 31, ato falho do corpo. Ato falho no corpo do meu filho. O luto que vivencio por Renan é o luto de dor mesmo, de saudade que aperta, do peito que parece que vai explodir, da lágrima que cai por causa de uma palavra, um cheiro e uma música. Mas sigo em frente para fazer que seu legado não tenha sido em vão. No Amar de hoje vamos conversar com Marco Aurélio, que é pai também do Marco Aurélio de 18 anos e do eterno Renan, que aos 31 anos sofreu uma fissura da aorta e faleceu inesperadamente. Renan era admirador, jogador e árbitro de futebol americano e tinha construído um legado importante no esporte aqui no Brasil. Mas infelizmente seus sonhos foram interrompidos e hoje seu pai vai compartilhar os detalhes dessa história. Marco, tudo bem? Tudo bem, Mariana. Obrigada por ter vindo. O convite. Eu sei que você veio de longe, Brasília. de Brasília, para compartilhar a sua história e eu te agradeço por isso. Então vamos lá. Quando você tinha 19 anos, você se tornou pai do Renan. Isso. Como é que foi receber essa notícia tão novo? Ser pai, para mim, foi a forma mais didática de aprender o amor. Mas aos 19 anos você não entende muito isso, né? E de repente eu tinha acabado de completar 19 anos e chegou o Renan. E foi uma forma muito gostosa de ser pai, apesar de tudo que circunda, né, em volta com as famílias, mas porque eu era o pai do jogo de botão, eu era o pai dos carrinhos, eu era o pai daquela coisa mesmo de criança. E assim eu construí nasceu esse vínculo de pai tão cedo e com o Renan, que foi extremamente querido e amado, apesar da imaturidade do momento. Vocês dois tinham uma conexão incrível e o teu filho sempre admirou o futebol americano, esporte que nem é tão comum aqui no Brasil. Conta pra gente como e quando você percebeu o amor do seu filho pelo tema. Então, bem jovem, o Renan já começou apaixonado pelo futebol americano, jovem mesmo, assim, na adolescência ali, ensino médio, saindo do ensino médio. E assim, bem jovem, ele já se apaixonou pelo tema, ele jogava, ele comprava camisa de time e extremamente inusitado, surgiu uma vontade dele, ele viu o esporte, se apaixonou pelo esporte e desde então ele galgou esses caminhos de primeiro jogar, de segundo movimentar a cidade, Brasília, para que as pessoas conhecessem o futebol americano, a ponto que as pessoas treinavam na esplanada, até hoje alguns meninos treinam na esplanada por falta de espaço. E depois ele teve uma lesão, não pôde mais jogar. Ele criou um time e depois disso ele passou a ser árbitro. Então, assim, veio desde muito cedo essa paixão dele por um esporte tão pouco comum e o intento é continuar fomentando o futebol americano em homenagem a ele. Mesmo ele tendo tido uma lesão e tendo parado de jogar, depois ele virou árbitro, o Renan continuou o legado dele e se tornou um árbitro respeitado. Como é que era o dia a dia dele? Ele trabalhava exclusivamente com esporte? Não, isso que era o mais apaixonante nele, porque Renan foi formado
em administração de empresas, mas ele seguiu o lado profissional dele na área de TI e ele conciliava a TI com o futebol americano, com estudar arbitragem, que são muitas regras, e ele fez amigos em vários lugares do Brasil em que eles discutiam as regras para poder apitar os jogos. E eu lembro de uma coisa muito engraçada, ele falava assim, né, fruto do meu primeiro casamento, Eliane, a mãe dele, falava assim: meu filho, você trate de estudar bem todas as regras, que eu não quero ser xingado em campo. E ele se dedicava muito para não errar, porque ele falava assim: não, eu tenho que cuidar da minha mãe. Ele estava ansioso por um dia importante, que era o Draft Day, né? O momento que os times escolhem os jogadores. Aí o Renan se reuniu em casa com alguns amigos para assistir o evento na TV. Nesse dia o Renan ficou eufórico. Conta pra gente em detalhes sobre esse momento que antecedeu a partida do seu filho, Marco. Esse dia começou de uma forma muito bacana. Não sei se a gente tem oportunidade depois de conciliar um vídeo. Ele fez um vídeo logo cedo. E eu lembro exatamente as palavras dele, falando assim: ó, a gente precisa ser grato, hoje não é sexta-feira, mas também não é segunda. A gente precisa ser grato, mas hoje é dia de Draft Day, bem contente. Então, no final desse dia, ele se reuniu com amigos e ficou muito feliz. Também tem um vídeo que mostra muito essa euforia dele pela escolha do Justin Fields, que é um quarterback do Chicago Bears. A euforia dele é mágica quando a gente vê o vídeo. E quando ele fez esse vídeo, ele vibrando, né, pela escolha desse jogador, ele com alguns amigos, esse vídeo viralizou pela alegria dele. Isso foi na quinta-feira à noite. Na sexta-feira pela manhã, ele fez um novo vídeo, agradecendo que era sexta-feira, fazendo também uma brincadeira, um vídeo bem feliz, bem contente. E que era época de pandemia, literalmente só estava indo para a rua que ele tinha que trabalhar. E ele falou o seguinte: olha, hoje é dia de assaltar um banco, hoje é dia de pegar aquele carro na velocidade, hoje é dia de jogar GTA, que é um jogo. Então, assim, fique em casa, se for sair, só para trabalhar. Tem esse vídeo na sexta-feira. E no sábado os vídeos acabaram, porque logo cedo ele passou mal. Precisou ser hospitalizado. Ele estava em casa quando a pressão dele baixou? Ele estava em casa quando a pressão dele baixou vertiginosamente. Os mesmos amigos do dia do Draft Day, alguns retornaram lá na sexta-feira. Eles amam realmente futebol americano. Então eles voltaram na sexta-feira, passaram lá a noite conversando, brincando. E no sábado cedo, ele morava só. E aí no sábado cedo ele passou mal, a pressão dele caiu vertiginosamente. Os amigos, sem saber o que fazer, chamaram o SAMU, né? E ele ficou o dia todo internado. E a gente nessa agonia, tentando entender o que era, a pressão não estabilizava, só estabilizava com remédio, com medicação forte. Foi quando eu chamei minha sobrinha, que hoje é formada, na época ela era residente, ela foi para o hospital tentando entender também. Mas era um diagnóstico muito difícil de identificar, porque a fissura vai gotejando né, o sangue internamente, e a pressão não estabiliza, e foi o que realmente aconteceu. E ele nunca tinha tido nenhum problema cardíaco antes? Nunca, Mariana. Inclusive, isso foi no dia 1º de maio, e ele tinha um exame de um mês atrás, um exame cardiológico, que nunca tinha identificado nada, embora as características fossem da síndrome de Ehlers-Danlos, né, mas a gente nunca identificou nada. E aí foi quando teve essa dissecação de aorta, que eu falo que é um ato biológico falho. Muita gente, né, levado por infortúnios, por acidentes, por uma série de questões. E o Renan estava ótimo na quinta, na sexta. E no sábado ele passou por isso. Eu sei que é muito dolorido falar desse momento, mas
Como é que seu filho mais novo ficou com a perda repentina do irmão, a mãe? Como é que foi tudo isso para vocês, Marco? O Marquinho é um menino muito bonito também. Ele tem uma áurea também muito linda. E o irmão era meio herói, assim, porque a diferença de idade é grande. Então o Marquinho ficou muito abalado, ele ficou sem entender, porque foi a primeira perda significativa que a gente teve, logo de alguém tão próximo, né? Do meu filho e do irmão dele. Foi um choque. E Eliane, que é a mãe do Renan, tem uma história de vida também muito bonita, porque ele perdeu os pais num acidente de carro. Depois teve a perda do filho. Mas ela é de muita fé, é muito dolorido sempre. Eu sempre procuro fazer as coisas, as homenagens, tudo que eu busco fazer. Eu insiro Eliane nesse contexto, porque eu sei que o amor de pai é um amor muito bonito, mas a gente precisa reconhecer o amor de mãe, que é algo maravilhoso. Assim, é algo que a gente não consegue explicar. Ela é muito forte, é uma mulher muito forte, mas a maior parte do tempo ela morou com ela. Então, assim, a gente sabe que o vazio do quarto, o vazio da casa, é algo que não dá para explicar. Mas é uma dor muito grande. Marco, mesmo com toda a dor e com todo o luto, você procurou força para continuar o legado do seu filho no esporte. Eu queria que você contasse quais os projetos que você já conquistou desde então. Eu acho isso muito bacana em ter esse espaço, porque eu busco fazer aquilo que eu sei que o Renan gostaria de fazer e que ele fazia. Renan sempre foi um incentivador do esporte em Brasília, ele sempre foi um incentivador do esporte no Brasil. Ele mergulhou de cabeça, mesmo tendo trabalho, nessa questão. Então, já existia a Taça Cairo Santos lá em Brasília. Cairo Santos é um jogador de futebol brasileiro da NFL, é o único jogador de futebol brasileiro que tem contrato firmado, que está num time, né, reconhecido. O Cairo teve uma passagem muito bacana, se depois tiver a oportunidade de falar. A gente manteve a Taça Cairo Santos e hoje o troféu MVP, né, o melhor jogador do torneio, chama-se troféu Renan Salgado, né, é a Taça Cairo Santos. Eu vou pegar ali para poder mostrar. E nós vamos ter o primeiro torneio de flag, que é um passo antes do futebol americano. Nós teremos no segundo semestre o primeiro torneio Renan Salgado de flag em Brasília, com a ajuda da Federação de Futebol Americano do Cerrado, os meus amigos de lá. A gente conseguiu já inserir o futebol americano em algumas escolas públicas do Distrito Federal. Tem um projeto apoiado por alguns parlamentares de Brasília, que a gente consegue ensinar as primeiras noções de futebol americano em escolas públicas do Distrito Federal. Isso para a gente é muito grande, porque ninguém costuma falar muito de futebol americano no Brasil e a gente já está conseguindo fazer isso em escolas públicas do Distrito Federal. Mas a minha ambição é um pouco maior. Eu estou estudando abrir o Instituto Renan Salgado. Você vai conseguir, Marco? Para poder fazer cada vez mais projetos. Vai dar tudo certo. Depois você vem aqui para contar. Marco, se você pudesse dar um conselho para o seu eu do passado, o que você diria? Mariana, excelente pergunta. Assim, eu sempre acho que as pessoas são imperfeitas mesmo tentando acertar. É sempre estar mais presente, fazer coisas, mais coisas juntos, porque a gente vive num mundo em que a gente faz o nosso trabalho, o nosso dia a dia, E o Renan teve uma frase, uma coisa muito interessante. No dia 28/3,
ele postou no Twitter dele, 28/3, praticamente um mês antes da ausência dele. Ele falou assim, olha, às vezes me chamam de turista porque eu tiro muita foto, porque eu registro muita coisa, como se eu fosse turista. Ele fala assim, não, mas eu registro todos os momentos, principalmente com os meus, porque a vida é um sopro. A vida é um sopro. Um mês depois, é quase uma premonição, né? E então é isso, um conselho, maior presença que puder. A paternidade é algo bastante bonito, nós temos falhas, nós sempre podemos corrigir, estar mais presente possível. Qual foi a maior lição ou lições que a paternidade te trouxe, Marco? A primeira é entender o significado do amor. O que acontece? Nesse final de semana, que foi o Dia dos Pais, eu escrevi e falei para o meu pai, eu falei assim, pai, eu te amo, mas eu preciso dizer que o meu amor aumentou depois que eu fui pai. Porque depois que eu vivenciei a paternidade, eu consegui enxergar e entender muitas coisas. O que faz, as cobranças, como a vida é conduzida. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi isso, amar diferente. Porque o amor a gente surge, mas a gente consegue melhorar, principalmente essa questão do pai, do filho da mãe, né? Uma coisa primordial foi essa. E uma outra lição muito importante da paternidade é a cumplicidade. Eu entendo que a cumplicidade de pai e filho, ela consegue ser maior do que a de um casal, maior do que amigos, que sócios, porque a cumplicidade de pai e filho é a forma mais bacana de você extrapolar o sentimento fraternal, o sentimento só da proteção. Renan já estava numa fase, evidentemente já adulto, em que a gente deixou de ser pai e filho e já éramos amigos, confidentes. Era muito diferente do que aquela coisa de pegar no colo, de brincar, de ensinar a dirigir. Era uma maturidade que eu aprendi, talvez mais com ele do que ele comigo. É quando você enxerga que o seu filho deixou de ser menino, deixou de ser adolescente e já é um adulto. Então a cumplicidade é algo que o pai deve ter. Não perder a autoridade, é diferente, mas ter essa cumplicidade que soma, que um modela o outro. Marco, que lindo o teu relato, teu amor, tua história de vida. Vou torcer para vocês conseguirem abrir o instituto. Vai dar tudo certo. Vamos mostrar o troféu? Cadê? Vamos. Eu queria mostrar o troféu, se puder. E eu passei um vídeo para a Malu também do Cairo Santos, desse jogador, que ele foi muito gentil. Os amigos fizeram uma mobilização na internet e o vídeo do Renan vibrando pela escura do Justin Fields chegou até o Cairo Santos. Posso mostrar as camisas e o troféu? Lógico! Você vai presentear? Oi, Vicky, tudo bem? Eu quero te presentear. Nossa, obrigada. Mas eu gostaria muito de mostrar o carinho do Cairo Santos. O Cairo é o jogador brasileiro. Ele é o único brasileiro na NFL, que é do Chicago Bears. Então o Cairo, o vídeo do Renan, que vocês vão ver, chegou até eles. E ele mandou essa camisa aqui autografada. Deixa eu segurar. Segura aqui, Renan, você sempre será um torcedor especial para mim. Agora você estará conosco em todos os jogos no céu. Sobre Soldier Field. Com carinho, Cairo Santos. Eu gostaria muito que... Eu vou mandar essa filmagem para o Cairo, obviamente. Tá? Cairo, muito legal você ter feito muito isso com a legal. piada. E o Cairo foi além. O Cairo pegou uma camisa, essa camisa 21, e mandou fazer com o nome Salgado, Renan Salgado. Ai, gente! E os jogadores do Chicago Bears autografados. Dele.
Autografado. E ele mandou para você? Mandou para mim, mandou para a família. O Caio mandou a camisa dele, mandou uma camisa assinada por jogadores do Chicago Bears. E o Renan vibrou muito com a escolha do Justin Fields. E aí o Fields Ai, gente. Tudo é salgado. mandou uma camisa para a família Salgado, Go Bears. O próprio Fields autografou e mandou via Caio Santos. Então, assim, eu quero agradecer muito ao Justin Fields, muitíssimo ao Caio Santos. E, assim, algumas questões, Mariana, assim, não sei se é importante, mas é bacana ver essa conexão. Renan tem 2 N's no meio, em homenagem a Ayrton Senna, porque eu sou fã. Aí não tinha como colocar Ayrton, porque a mãe não queria Ayrton. Escolhemos Renan com 2 N's no meio. Ayrton Senna faleceu no dia 1º de maio de 1994. Renan faleceu no dia 1º de maio de 2021. Uma dessas coincidências da vida. Os amigos até brincam, o Renan é muito abusado, porque ele faleceu logo num dia de feriado, para as pessoas poderem, né, de alguma forma lembrar sempre. E o Caio está aqui com a camisa 2, o Renan sempre jogou com a camisa 8, porque era o dia do aniversário dele, 8 de novembro. E essa temporada, por uma coincidência do destino, o Caio Santos, de quem ele era fã, está jogando a temporada com a camisa número 8. Sério? Que legal. Então são coincidências que a gente... Claro, vai fazendo as ligações. Esse Está é o fazendo umas troféu. ligações, esse é o troféu da Taça Caio Santos. Então, ó, troféu Renan Salgado, Taça Caio Santos, de 2022, do MVP do torneio Troféu Renan Salgado. Então, assim, esse passou a ser o troféu oficial da Taça Caio Santos. Sempre o melhor jogador vai receber o prêmio, o troféu Renan Salgado. Uma outra questão também, o legado do Renan é tão bacana, tão importante, que Brasília, o governo do Distrito Federal lançou uma mini arena, né? Estão modelando uma mini arena de futebol americano, vai ser o primeiro espaço para futebol americano no Distrito Federal. E no Instagram do parlamentar que lançou isso, que é o secretário de esporte, os comentários de ponta a ponta. Olha, tem que se chamar Renan Salgado. Então, essa é também mais um dos projetos. Eu vou tentar que seja, não depende só da nossa vontade, mas a gente vai em busca de tentar conseguir com que essa mini arena chame-se Renan Salgado. Marco, muito obrigada por ter vindo até São Paulo, por dividir sua história de amor com o teu filho, de dor, de fé, de luta. Um legado tão lindo que o teu filho deixou, que vai se perpetuar aqui, tantas homenagens merecidas que ele recebeu. Boa sorte, depois conta pra gente quando inaugurar lá a arena. Obrigada sim, mesmo, eu vou mantê-los informados, porque vai ser com maior alegria e eu agradeço demais o espaço. Peço perdão pela minha emoção. Nada pra desculpar. Obrigada mesmo, Marco. E muito obrigado, eu que agradeço.